e como meu único Salvador, isto é obra do Espírito Santo operando nessa pessoa e conduzindo ela ao arrependimento e esta confissão. Então, ele habita naqueles que assim se arrependem e creem e lhes concede a vida de Deus, né? Então, o Espírito Santo que faz essa obra. E dessa maneira, o Espírito Santo está regenerando essa pessoa. Então, o Espírito Santo, ele ilumina as pessoas, levando-as ao arrependimento e também a crer que podem receber a vida de Deus. Então, esta ação do Espírito Santo em nós é que nós chamamos de regeneração. Então, tudo isso está registrado nas Escrituras como verdade do Evangelho, né? Então, esse é o processo para a pessoa que nasce de novo. Então, essa é uma das funções do Espírito Santo, a função da regeneração. Em João capítulo 16, versículo 8, está escrito o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então perceba que o Espírito Santo, ele nos convence. Então nós não podemos nos convencer por nós mesmos. Nós não temos a nossa convicção por nós mesmos. Quem nos concede essa certeza, essa convicção do pecado, da justiça, do juízo, da aceitação de Jesus como único Senhor e Salvador, de que nós somos filhos de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Daí, portanto, a Bíblia dizer que Deus nos gera através do Evangelho e que também a palavra de Deus é a verdade divina que vem de encontro com a nossa realidade humana, evidentemente. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, nos dá conta que o Evangelho é oferta de vida, né? Para aqueles que creem, porque está escrito nesse texto o seguinte: porque ainda não tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, percebemos que o Evangelho é oferta de vida, né? A pregação do Evangelho, nós estamos ofertando a vida de Deus para as pessoas. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 18, nos dá conta que nós somos gerados pela palavra de Deus, né? Está escrito o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então veja, nós somos gerados pela palavra de Deus para o reino de Deus, para Jesus Cristo, para nos tornarmos filhos de Deus. Encontramos também no livro, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, aqui está relatando o fruto do Espírito Santo, né? Está escrito o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então veja que nesse texto as Escrituras Sagradas estão nos apresentando, nos revelando um fruto. É um fruto apenas que contém esses 9 itens, né? Ou esses 9 ingredientes de santidade. É o fruto do Espírito, né? Então, o fruto que o Espírito Santo produz em nós, naqueles que receberam, naqueles que caminham pelo Espírito Santo, naqueles que foram regenerados, naqueles que têm o Espírito Santo, o fruto que o Espírito Santo produz nessa pessoa é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. De maneira que as pessoas que andam nessa condição, diz o texto, contra estas coisas não há lei. Então não há no que falar em regra, determinar limites, regra para quem ama, para quem tem alegria, para quem tem paz, para quem é longânimo, né? Tem um ânimo longo, para quem é bondoso, para quem é fiel,
para quem é manso, para quem tem domínio próprio. Por aí, e por assim dizer, as Escrituras Sagradas dizem que contra essas coisas não há lei. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, está escrito: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então percebemos que aqueles que andam no Espírito Santo, aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo, são pessoas livres, né? Elas não estão cativas em vícios, elas não estão cativas em idolatrias, não estão cativas em religiões, em dogmas, em sistemas nos homens, elas não estão cativas em absolutamente nada, porque elas são livres. Jesus Cristo é a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então não há lei que possa lhe colocar limite àqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo nos dirige a toda a verdade, nos dirige a toda a justiça, nos dirige a todo juízo, a todo bom comportamento. Então, conforme Paulo escreveu a Timóteo, a lei é para aqueles que são irreverentes, aqueles que são desobedientes, rebeldes. Para essas pessoas precisa a lei, né? Que precisa estabelecer limite para essas pessoas. Mas aqueles que andam pelo Espírito Santo, esses já têm da parte de Deus a sua vida conectada com o Evangelho. Então, de uma forma muito elementar e muito assim panorâmica, nós vimos na aula passada e concluímos aqui uma das funções do Espírito Santo, que é a função da regeneração. Outra função que o Espírito Santo nos concede e que passamos a ministrar a partir de agora é a função de poder. Então, o Espírito Santo de poder. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que nós recebemos normalmente depois do nosso novo nascimento. E até que conhecemos poucos casos que pessoas que tenham recebido simultaneamente o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo, né? Geralmente a pessoa se converte primeiro, recebe a regeneração, o Espírito Santo dentro dela, para depois receber o Espírito Santo de poder. Geralmente, né? Isso não quer dizer que não possa acontecer simultaneamente. De maneira que a palavra de Deus, ela relata sobre o dia de Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que aguardavam a promessa, né? Os apóstolos e os discípulos, cerca de 120 pessoas, a Bíblia nos dá conta que realmente tinha 120 pessoas, estavam reunidas no cenáculo do templo, onde havia sido realizada a ceia do Senhor. E eles não podiam sair dali por ordem expressa do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deveria permanecer em Jerusalém até que recebesse do alto o poder do Espírito Santo, e assim, depois disso, eles poderiam, evidentemente, começar a fazer a obra e demonstrarem como testemunhas de Jesus Cristo, né? Então, Jesus havia ordenado que isso deveria acontecer dessa maneira. E assim foi predito. Nós percebemos no profeta Isaías, capítulo 35, versículo 4 a 6, a profecia, né, que nos diz: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Nós percebemos aqui, amados, que é uma promessa do Espírito Santo, é uma profecia que o Espírito Santo seria derramado. Nós encontramos também no livro de Joel, capítulo 2,
versículos 28 e 29, o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então perceba que foi predito, foi profetizado o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que estavam aguardando a promessa. Também nós temos em Atos capítulo 1, versículo 5 e o versículo 8, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra.